Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, tudo bem? Vamos fazer aqui mais uma homilia. Nós vamos fazer mais ou menos uma sequência ou uma sequência ao vídeo que eu há poucas horas lancei ou com base em Atos 20, versículo 7, se ele estava em foco sábado ou domingo. Só que nesta oportunidade eu quero explorar a expressão partir do pão. E nós vamos tentar aqui chegar a uma conclusão. A expressão o partir do pão, ela diz respeito ao partir do pão da ceia ou a um partir do pão qualquer. É isso que nós vamos tentar resolver agora. Ok, queridos? Vamos ler mais uma vez Atos capítulo 20 e versículos 7 e 8. Que diz o seguinte: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. A palavra cenáculo que nós temos aqui, que nós lemos, é hiperou ou huperou. Ok, queridos? Vem na sua forma original, esta palavra cenáculo é hiperoon. E o que seria um cenáculo? O cenáculo eu vou chamar aqui de uma casa, só que não é uma casa tão comum, só com um teto. Esta casa, ela tem andares. Por exemplo, aqui eles estavam reunidos no cenáculo. E vamos prosseguir a leitura. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Prossigamos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Então você vê que era um local elevado. O cenáculo, ou o hiperon, ele era um local elevado, era uma sala que ficava lá no terceiro andar deste estabelecimento. E as ocorrências que nós encontramos para o cenáculo, por exemplo, nós lemos em Marcos 14:15, Lucas 22:12, que a Páscoa foi preparada num cenáculo. Jesus e os seus discípulos se reuniram num cenáculo. Então a gente entende aqui que foi um local especial, um local que era destinado para, vamos dizer, para ocasiões comemorativas. O cenáculo não era um local qualquer, era um local destinado para encontros especiais, para celebrações especiais. Por isso é que Jesus pediu para os discípulos irem e procurar um local adequado para eles celebrarem a Páscoa. E conforme nós temos em Marcos 14:15 e Lucas 22:12, eles realizaram a Páscoa no cenáculo, comeram a Páscoa, Jesus e os discípulos. No cenáculo, os discípulos reuniram, conforme Atos 1:13, lá tinham os 12 discípulos e Maria. E, mais uma vez, nós vemos que o cenáculo não é um local qualquer. Não é uma simples casa. Um cenáculo é um ambiente reservado para reuniões especiais, para comemorações especiais. Não é um local qualquer. Ainda nós temos lá em Atos 9, eu esqueci de anotar aqui, ver se está aqui perto. Atos capítulo 9, 37, 39, que Dorcas, ela foi velada no cenáculo, ou seja, o seu corpo foi levado para o cenáculo. Então, mais uma vez aqui nós temos uma prova de que o cenáculo, ou hiperon, ele não é um local qualquer. O hipero, ou conforme nós temos aqui em Atos 20, versículo 8, ele é um local elevado. E levaram Dorcas para o cenáculo, para que ali, ou melhor, ali aconteceu a sua ressurreição, por assim dizer. E não era um ajuntamento comum.
O cenáculo não era local destinado para ajuntamento comum, mas para algum ajuntamento que fugia à normalidade. Eu estou fazendo essa observação sobre o que é um cenáculo antes de nós chegarmos ao Partir do Pão, para que vocês entendam que o autor de Atos, que se chama de Lucas, ele aqui diz claramente que Paulo e os discípulos se encontravam no cenáculo, no terceiro andar, precisamente no terceiro andar. Eu vou ler bem aqui na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Havia muitas lâmpadas acesas na sala onde estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Então eles estavam no terceiro andar da casa, de onde Eutico caiu da janela, meus irmãos. Então volto a dizer, o que era um cenáculo? Era um local destinado para reuniões importantes. Um local destinado para reuniões que não eram normais, ou seja, do dia a dia. Agora, feita essa observação, nós vamos analisar a questão sobre o partir do pão. A expressão o partir do pão em Atos 2:40, ou melhor, em Atos 20, vou ler mais uma vez. No primeiro dia da semana, estamos nós reunidos com o fim de partir o pão. No primeiro dia da semana, a palavra aqui, para partir o pão, para partir o pão, no grego está klassai arton, para partir o pão, klassai arton. Essa expressão para, ou melhor, partir o pão, no grego que nós temos arton, para pão, essa expressão, quando nós encontramos ela nas Escrituras, por exemplo, nós encontramos a expressão partir do pão em Lucas 24:35. Eu vou ler aqui para vocês, por favor. Me autorizem. Lucas 24:35. Olha o que diz aqui. Lucas 24:35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles conhecido no partir do pão. A palavra partir do pão aqui no grego aqui nesse caso está klassei tu artu, partir ou no partir do pão. A outra referência que nós temos ao partir do pão é em Atos 2:42, queridos. Vamos lá. Atos 2:42. Como é que nós lemos lá? Atos 2:42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Vou ler aqui na área. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E no partir do pão e nas orações. Aqui no grego, no partir do pão nós temos te klassei tu artu. Repetir. Te klassei tu artu. No partir do pão. Então, essa expressão, o partir do pão, nós vamos saber agora se esse partir do pão é um partir do pão qualquer, ou se é o partir do pão da Santa Ceia. Por exemplo, lá em Lucas 24:35, o partir do pão ali, ele está situado dentro daquilo que conhecemos como a festa dos pães asmos. Ali era o terceiro dia em que Jesus tinha ressuscitado. Ele foi crucificado na sexta-feira, na Páscoa, sexta-feira da Páscoa. No sábado ele descansa no túmulo, mas no domingo ele ressuscita. Então, nós podemos dizer que sexta foi o primeiro dia, sábado, segundo, terceiro dia. Ali nós estávamos no terceiro dia da Páscoa, ou dos pães asmos. Ok, querido? Por quê? Porque os 7 dias
eram considerados, Flávio José mesmo diz que às vezes eles chamavam de os 7 dias como tudo como se fosse Páscoa ou Asmos, sendo que o primeiro dia era propriamente o que nós chamamos de Páscoa. Então, a leitura que nós fazemos de Lucas 24, 35, que os discípulos disseram que conheceram a Jesus no partir do pão, o partir do pão ali era os pães asmos. Pães que eram servidos e partidos ali numa ceia especial, na ceia da Páscoa, na ceia festiva. Quando nós temos em Atos 2,42, alguns dizem que, ou muitos pensam que aqui é o partir do pão normal. Mas eu quero chamar a sua atenção para isso. Esse partir do pão, de acordo com muitos escritores, é o partir do pão da Santa Ceia. O Dr. Russell Norman Champlin, ele traz essa interpretação e ele defende que o que nós temos ali já é uma observação da ceia do Senhor em Atos 2,42. O que nós temos no partir do pão ali é nada mais, nada menos do que o partir do pão da ceia do Senhor, que já era observado pelos discípulos. Em Atos 2,42 não diz o dia. Não diz o dia, certo? Como não diz o dia, muitos pensam que ali é qualquer um partir do pão, mas as evidências, tudo indica, embora nós não possamos bater o martelo agora, mas tudo indica que aquele partir do pão em Atos 2,42 era o partir do pão da Santa Ceia. Embora nós não possamos determinar que ali estivesse também o primeiro dia da semana, todavia eu quero ler para vocês e vou ler aqui, Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu quero chamar a atenção de vocês para esta palavra, e perseveravam, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu sempre digo que não se persevera no que é fácil. Eu não preciso perseverar onde não há luta. Eu não preciso perseverar onde há adversidades. Então, a perseverança estava ligada aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Tinha que haver perseverança para a doutrina continuar. E na comunhão, tinha que haver perseverança para a comunhão dos discípulos continuar. E no partir do pão. Não se trata aqui, meus irmãos, de qualquer partir do pão. Aqui, com certeza, é o partir do pão da Santa Ceia, ou da ceia do Senhor. Havia necessidade dos discípulos perseverarem na doutrina. Havia necessidade dos discípulos perseverarem na comunhão. Havia necessidade dos discípulos perseverarem no partir do pão. Dr. Champlin especula que esta reunião talvez ela fosse celebrada, esse partir do pão, todas as semanas, de 8 em 8 dias, no primeiro dia da semana. E o que nós sabemos é que os discípulos, eles, desde os seus primeiros passos, eles já se reuniam no primeiro dia. A maior prova que nós temos aqui é em Atos 20 e versículo 7. E no primeiro dia da semana, eu já falei no vídeo anterior que esse primeiro dia da semana é uma expressão para o domingo e não para o sábado. Então, este partir do pão de Atos capítulo 20, versículo 8, não é um partir do pão qualquer, é um partir do pão religioso, é o partir do pão da Santa Ceia. E por que eu sei? Sei mais por causa do local que eles se encontravam, porque eles se encontravam no cenáculo. Não era em qualquer lugar. O cenáculo era um local destinado para reuniões especiais, para reuniões importantes. E o que chama atenção em Atos 20 e versículo 7 é isso aqui o que o autor diz, Atos 20, versículo 7. Olha o que ele diz. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. A finalidade ali era para partir o pão. Guarde bem isso na sua mente. A finalidade ali da reunião que aconteceu em Troade, ali no cenáculo, no terceiro andar,
a finalidade daquela reunião foi para partir o pão. Logo, nós não temos aqui um pão comum. Nós não temos. O que nós temos aqui é uma festa. O que nós temos aqui é uma festa cristã. O que nós temos aqui é uma reunião dominical, é uma adoração a Jesus Cristo. Você vê que Paulo ele alongou o seu discurso. Paulo alongou o seu discurso e fazia parte, sempre fez parte da prática cristã, do culto dominical. O presidente, vamos dizer, o bispo, discursar. E era isso que Paulo estava fazendo. Ele discursou e o seu discurso se prolongou tanto que Eutico caiu do terceiro andar. Então, o que nós temos aqui é o partir do pão da Santa Ceia, ok, queridos? Eu sei que os adventistas não aceitam essa interpretação, mas a ideia deles não tem valor nenhum. Até porque nós sabemos por que eles não aceitam, porque eles querem, por força, ver aqui o sábado, e para que eles vejam o sábado, eles também querem enfraquecer a ideia de que esse partir do pão aqui é o partir do pão da Santa Ceia. Mas a verdade é que nada no texto lida contra a ideia de que o partir do pão é o partir do pão da Santa Ceia. Ao contrário, é favorável a narrativa, as expressões que nós encontramos sobre o partir do pão, elas sempre apontam para a Santa Ceia. E aqui não é diferente, querido. Aqui não é diferente. Que Deus possa nos guardar e nos abençoar no seu amor, agora e para todo sempre. Amém.